8. O menino entre os doutores. Entre os judeus, a idade de 12 anos era a linha divisória entre a infância e a juventude. Ao completar essa idade, um menino hebreu era considerado filho da lei e também filho de Deus. Recebia oportunidades especiais para ser instruído em assuntos religiosos, e esperava-se que participasse das festas e cerimônias sagradas. De acordo com esse costume, em sua pré-adolescência, Jesus fez a visita pascal a Jerusalém. Como todos os israelitas devotos, José e Maria iam todos os anos assistir à Páscoa. E quando Jesus havia atingido a idade necessária, levaram-no consigo. Havia 3 festividades anuais: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, a que todos os homens de Israel deviam comparecer perante o Senhor em Jerusalém. Dessas, a Páscoa era a mais movimentada. Havia várias pessoas de todos os países pelos quais os judeus tinham sido espalhados. Multidões de adoradores iam de todas as partes da Palestina. A viagem desde a Galiléia levava muitos dias, e os viajantes se reuniam em grandes grupos, tanto pela companhia quanto pela proteção. As mulheres e os idosos viajavam em cima de bois e jumentos pelos acidentados e pedregosos caminhos. Os homens mais fortes e os jovens viajavam a pé. A época da Páscoa era entre os meses de março e abril. Toda a terra estava embelezada com flores e era alegrada com os cânticos dos pássaros. Por todo o caminho, encontravam-se lugares importantes da história de Israel, e pais e mães contavam aos filhos as maravilhas que Deus tinha feito por seu povo nos tempos passados. Amenizavam a jornada com cânticos e música. E quando finalmente eram avistadas as torres de Jerusalém, todas as vozes se juntavam no triunfante cântico. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. A observância da Páscoa começou com o nascimento da nação hebraica. Na última noite de sua escravidão no Egito, quando não havia sinal de libertação, Deus lhes ordenou que se preparassem para um imediato livramento. Advertira o faraó do juízo final sobre os egípcios e deu aos hebreus instruções para reunirem suas famílias dentro das próprias casas. Depois de borrifar os batentes da porta com o sangue do cordeiro morto, deviam comer o cordeiro assado, com pão sem fermento e ervas amargas. Desta maneira o comereis, Deus disse, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. À meia-noite, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Então o rei enviou a Israel a mensagem: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Os hebreus saíram do Egito como nação independente. O Senhor ordenara que a Páscoa fosse observada anualmente. Ele disse: Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Assim, de geração em geração, a história desse maravilhoso livramento devia ser repetida. A Páscoa era seguida pela festa dos 7 dias de pães sem fermento. No segundo dia da festa, os primeiros frutos da colheita anual, um feixe de cevada, eram apresentados ao Senhor. Todas as cerimônias da festa eram símbolos da obra de Cristo. A libertação de Israel do Egito era uma lição prática da redenção, que a Páscoa devia conservar na memória. O cordeiro morto, o pão sem fermento, os primeiros frutos, tudo representava o Salvador. Para a maioria das pessoas no tempo de Cristo, a observância dessa festa se tornara mera formalidade. No entanto, que grande significado tinha para o Filho de Deus.
Pela primeira vez, o menino Jesus pôde ver o templo. Viu os sacerdotes de vestes brancas, desempenhando seu solene ministério. Viu a ensanguentada vítima no altar do sacrifício. Com os adoradores, inclinou-se em oração, enquanto a nuvem de incenso subia perante Deus. Testemunhou os impressionantes ritos da cerimônia da Páscoa. Dia a dia, observava mais claramente o significado deles. Cada ato parecia estar ligado à sua vida. Em seu íntimo, surgiam novos estímulos. Silencioso e pensativo, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério da missão do Salvador se desvendava diante dele. Comovido pela contemplação dessas cenas, não permaneceu ao lado dos pais. Tentou ficar sozinho. Ao terminarem as cerimônias pascais, demorou-se ainda no pátio do templo, e quando os adoradores partiram de Jerusalém, Jesus foi deixado ali. Nessa visita a Jerusalém, os pais de Jesus desejavam colocá-lo em contato com os grandes mestres de Israel. Embora fosse obediente em todos os aspectos à palavra de Deus, não se adequava aos ritos e costumes dos rabis. José e Maria esperavam que fosse levado a reverenciar os sábios rabinos e a atender de maneira mais dedicada às exigências destes. Entretanto, no templo, Jesus havia sido instruído por Deus. Aquilo que recebera, começou imediatamente a comunicar. Naquela época, um recinto ligado ao templo era ocupado por uma escola religiosa, semelhante às escolas dos profetas. Ali, mestres de destaque se reuniam com os alunos, e o menino Jesus se dirigiu a esse local. Sentando-se aos pés desses homens sérios e inteligentes, ouvia suas instruções. Como alguém que procura saber das coisas, interrogava esses mestres sobre as profecias e os acontecimentos que estavam ocorrendo na ocasião e que indicavam o advento do Messias. Jesus se apresentou como uma pessoa sedenta do conhecimento de Deus. Suas perguntas eram relacionadas a profundas verdades que há muito tinham sido esquecidas, e, no entanto, eram essenciais para a salvação das pessoas. Ao mesmo tempo que revelava quão limitado e superficial era o conhecimento dos sábios, cada pergunta colocava perante eles uma lição divina e apresentava a verdade sob novo aspecto. Os rabinos falavam da maravilhosa exaltação que a vinda do Messias levaria à nação judaica. Mas Jesus apresentava a profecia de Isaías e perguntava-lhes o sentido daqueles textos que indicavam o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus. Os doutores faziam perguntas a ele e ficavam maravilhados com suas respostas. Com a humildade de uma criança, repetia as palavras das Escrituras, dando-lhes a profundidade de sentido que os sábios não haviam alcançado. Caso fossem seguidas, as verdades indicadas por ele teriam realizado uma reforma na religião da época. Um profundo interesse nas coisas espirituais teria sido despertado, e quando Jesus começasse seu ministério, muitos estariam preparados para recebê-lo. Os rabinos sabiam que Jesus não havia sido instruído em suas escolas. No entanto, seu conhecimento das profecias era muito superior ao deles. Imaginaram que esse pensativo rapazinho galileu teria um futuro promissor. Desejaram tê-lo como aluno para que se tornasse mestre em Israel. Queriam encarregar-se de sua educação, convencidos de que uma mente tão incomum devia ser educada sob a direção deles. As palavras de Jesus tocaram o coração dos doutores como nunca tinha sido tocado por palavras de lábios humanos. Deus estava procurando transmitir luz àqueles guias em Israel e usava o único meio pelo qual poderiam ser atingidos. Em seu orgulho, teriam desprezado a ideia de receber instruções de qualquer pessoa. Se tivesse parecido que Jesus procurava ensiná-los, rejeitariam ouvi-lo. No entanto,
Orgulhavam-se com a ideia de que estavam ensinando a ele, ou pelo menos avaliando seu conhecimento das Escrituras. A modéstia juvenil e a simpatia de Jesus quebraram os preconceitos deles. Sem perceber, aquelas mentes se abriram à palavra de Deus, e o Espírito Santo lhes falou ao coração. Não puderam deixar de enxergar que sua expectativa com respeito ao Messias não tinha o apoio da profecia, mas não queriam renunciar às teorias que apoiavam sua ambição. Não admitiam ter compreendido mal as Escrituras que alegavam ensinar. Perguntavam uns aos outros: como esse rapaz tem tanto conhecimento sem ter estudado? A luz estava brilhando nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Entretanto, José e Maria estavam muito preocupados e aflitos. Na partida de Jerusalém, haviam perdido de vista Jesus e não sabiam que ficara para trás. Naquela época, o país era densamente povoado e as caravanas dos galileus eram muito grandes. Houve muita confusão quando deixaram a cidade. Pelo caminho, o prazer de viajar com os amigos e conhecidos ocupou toda a atenção deles, e não perceberam a ausência de Jesus até que chegou a noite. Ao pararem para o descanso, sentiram falta do companheirismo de seu filho. Imaginando que estivesse com os amigos, não ficaram preocupados. Embora fosse jovem, confiavam plenamente nele e esperavam que, quando necessário, estaria pronto para auxiliá-los, antecipando-se às necessidades deles, como sempre fizera. No entanto, naquele momento ficaram apreensivos. Procuraram-no entre os que os acompanhavam, mas foi em vão. Com medo, lembraram-se de como Herodes havia tentado matá-lo quando era bebê. O coração deles ficou cheio de terríveis pressentimentos. Condenavam duramente a si mesmos. Voltando a Jerusalém, continuaram suas buscas. No dia seguinte, ao se misturarem com os adoradores no templo, uma voz familiar chamou sua atenção. Era inconfundível. Nenhuma outra era como a dele, tão solene e firme, embora tão suave. Encontraram Jesus na escola dos rabinos. Alegraram-se, mas não conseguiram ignorar sua aflição e ansiedade. Tendo-o novamente consigo, disse à mãe em palavras de reprovação: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Como pareciam não compreender suas palavras, ele apontou para cima. Havia em seu rosto uma luz que os levou a meditar. A divindade estava irradiando através da humanidade. Ao encontrá-lo no templo, haviam escutado a conversa entre ele e os rabinos e ficaram admirados de suas perguntas e respostas. Suas palavras despertaram pensamentos que nunca mais seriam esquecidos. E a resposta que lhes dera continha uma lição. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus estava ocupado na obra que viera cumprir neste mundo, mas José e Maria haviam negligenciado a missão deles. Deus lhes honrara muito ao confiar-lhes seu filho. Santos anjos tinham guiado José ao proteger a vida de Jesus. Contudo, por um dia inteiro, haviam perdido de vista aquele que não deviam ter esquecido nem por um momento. E ao ser aliviada sua ansiedade, não censuraram a si mesmos, mas lançaram a culpa sobre ele. Era natural que os pais de Jesus o considerassem como seu filho. Estava diariamente com eles. Em muitos aspectos, sua vida era como a das outras crianças, e para eles era difícil compreender que ele era o Filho de Deus. Estavam correndo o risco de deixar de reconhecer a bênção concedida a eles pela presença do Redentor do mundo. A aflição de sua separação dele e a gentil reprovação contida em suas palavras tinham o objetivo de impressioná-los quanto à santidade do que lhes fora confiado. Na resposta dada à sua mãe,
Jesus mostrou pela primeira vez que compreendia sua relação para com Deus. Antes de seu nascimento, o anjo dissera a Maria: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Maria refletia sobre aquelas palavras em seu coração. No entanto, embora acreditasse que seu filho seria o Salvador de Israel, não compreendia sua missão. Não entendeu suas palavras, mas sabia que negara seu parentesco com José e declarara ser o Filho de Deus. Jesus não deixara de respeitar sua relação para com seus pais terrestres. Voltou de Jerusalém com eles e os ajudou em sua vida de trabalho árduo. Ocultava o mistério de sua missão, esperando submisso o tempo determinado para iniciar sua obra. Durante 18 anos, depois de haver reconhecido ser o Filho de Deus, reconheceu também os laços que o ligavam ao lar de Nazaré e cumpriu os deveres de filho, irmão, amigo e cidadão. Quando lhe foi revelada sua missão no templo, Jesus se afastou do contato com a multidão. Desejava voltar de Jerusalém calmamente, com os que conheciam o segredo de sua existência. Por meio da cerimônia pascal, Deus estava procurando desviar seu povo das preocupações terrenas e rememorar a maravilhosa obra que havia feito em sua libertação do Egito. Desejava que seus filhos vissem nessa obra uma promessa de libertação do pecado. Como o sangue do cordeiro morto protegera os lares de Israel, assim também o sangue de Cristo os salvaria. No entanto, a única maneira de eles serem salvos por meio de Cristo era se apoderando de sua vida por meio da fé, como se essa vida fosse deles mesmos. Só havia poder no cerimonial simbólico quando os adoradores eram dirigidos a Cristo como seu Salvador pessoal. Deus desejava que fossem levados a estudar a missão de Cristo e sobre ela meditar com oração. Quando, porém, as multidões partiam de Jerusalém, o estímulo da viagem e a interação social frequentemente absorviam a atenção das pessoas, e o cerimonial que acabavam de testemunhar era esquecido. O Salvador não foi atraído para a companhia dessas multidões. Quando José e Maria voltaram de Jerusalém sozinhos com Jesus, ele esperava dirigir a atenção deles para as profecias sobre os sofrimentos do Salvador. No Calvário, procuraria aliviar a dor de sua mãe. Naquele momento, ele estava pensando nela. Maria teria que testemunhar sua última agonia, e Jesus desejava que ela compreendesse sua missão, a fim de se fortalecer para resistir quando a espada atravessasse a alma dela. Como Jesus estivera separado de sua mãe e por 3 dias ela o procurara aflita, assim também, quando fosse oferecido pelos pecados do mundo, estaria novamente perdido para ela por 3 dias. E quando ele ressurgisse do sepulcro, a tristeza dela se transformaria outra vez em alegria. Se Maria tivesse compreendido as Escrituras, para as quais Jesus tentava chamar sua atenção, teria suportado com muito menos dificuldade a angústia da morte do filho. Se José e Maria tivessem firmado a mente em Deus, por meio de reflexão e oração, teriam reconhecido a santidade daquele que haviam recebido e não teriam perdido de vista a Jesus. Pela negligência de um dia, perderam o Salvador, porém encontrá-lo custou-lhes 3 dias de ansiosas buscas. O mesmo pode ocorrer conosco. Por conversas inúteis, difamação ou negligência da oração, podemos perder em um dia a presença do Salvador, e talvez sejam necessários muitos dias de dolorosa busca para achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Em nossas relações uns com os outros, devemos estar atentos para não perder a Jesus, continuando o caminho sem perceber que Ele não está conosco. Quando somos absorvidos por coisas mundanas, de maneira que não pensamos naquele em quem está nossa esperança de vida eterna, nós nos separamos de Jesus e dos anjos celestiais.
Estes seres santos não permanecem onde a presença do Salvador não é desejada e sua ausência não é sentida. Esse é o motivo pelo qual tantas vezes existe desânimo entre aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Muitos assistem a cultos e são animados e confortados pela palavra de Deus. Contudo, pela negligência da meditação, vigilância e oração, perdem a bênção, sentindo-se mais vazios do que antes de a receberem. Muitas vezes, sentem que Deus os tem tratado duramente. Não veem que o erro está neles mesmos. Separando-se de Jesus, afastaram a luz de sua presença. Faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim, em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Se quisermos estar salvos no fim, teremos que aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Em nossas conversas, podemos ser uma bênção uns aos outros. Se pertencemos a Cristo, nossos mais agradáveis pensamentos serão sobre ele. Teremos prazer em falar a seu respeito, e ao falarmos uns aos outros em seu amor, nosso coração será suavizado por influências divinas. Contemplando a beleza de seu caráter, seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem.